Coritiba. O Coritiba tava empatando o jogo, tava com a bola nos pés e aí o Lisieiro entregou a rapadura, né? A paçoca, escolha aí o artefato culinário que você achar mais adequado para, enfim, definir esse momento, né, em que o Coritiba tinha o empate garantido, né, um pontinho melhor do que nada, mas acabou deixando escapar este 2-2 e tomou um gol do Gerson já no apagar das luzes, um golaço aliás, e o revés veio e mais uma derrota para o Coritiba, que vê os adversários inclusive numa rodada muito ruim, hein, Alexandre Senechal, naquele negócio, a gente falava antes do jogo, né, tem que fazer a parte dele, o Coritiba, e secar os adversários, deu tudo errado, né, não fez a parte dele e os adversários aproveitaram a chance. Boa tarde. Boa tarde, Eliane Júnior, boa tarde aos meus colegas presentes aqui no nosso Bate Pronto Curitiba e um abraço a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Eu gosto do termo entregou a rapadura, Linhares, acho mais legal. E infelizmente pro Coritiba acabou entregando o jogo no final, né? Depois de um primeiro tempo que o Coxa sai na frente com o pênalti, uma jogada que o Coritiba estava desenhando já no primeiro tempo, nas costas do Felipe Luiz, que a cada temporada é um grandíssimo jogador, é um belo lateral, um cara de experiência de Copa do Mundo, um cara de experiência de futebol europeu, mas que tem esse problema com a velocidade, né? Um cara que já não tem mais tanto vigor físico. O Robson conseguiu arrancar nas costas dele, sofreu o pênalti. Inclusive, para quem tá no nosso YouTube, acompanha as imagens com a gente dessa partida. Fez 1-0, o Robson, artilheiro do Campeonato Brasileiro do Coritiba, né? Artilheiro do Coxa na Série A do Brasileirão, agora com 6 gols marcados, fez 1-0 e logo depois o lance da polêmica, todo mundo fala foi pênalti. Eu tava bem atrás do gol, o Marcelino Moreno dá um toque na bola antes e depois tem um contato, pra mim não foi pênalti. A imagem da TV é muito clara e vendo na TV, se eu tivesse em casa, eu ia falar, foi pênalti claro, o Senechal tá louco. E eu não acho que eu tô louco, eu realmente acho que não foi pênalti, porque o Marcelino trava a bola, dá um toque primeiro na bola e depois tem um contato natural com o Wesley, o que não tira o erro de marcação do Coritiba nessa jogada. O Jamerson e o Marcelino ficam na indecisão e o Wesley sai nas costas do lateral e do ponta do Coritiba para sofrer o pênalti. Logo depois o Flamengo cria várias chances, o Flamengo poderia ter feito até mais gols no primeiro tempo, chega ao segundo gol numa jogada em que o Bruno Henrique aproveita uma falha do Diogo Batista, muito inseguro e muito mal no primeiro tempo, temos que registrar isso aqui no microfone da Pan News. Foi substituído inclusive no intervalo pelo Natanael, o Diogo não fez uma boa partida ontem, o Bruno Henrique ganha a jogada, cruza pro Vitor Hugo ajeita, o Arrascaeta faz 2-1. O Coritiba ainda tem chances com o Edu, 2 chances claríssimas e acaba parando no goleiro Matheus Cunha. A gente vai falar das polêmicas de pênalti com mais detalhes já, Linha, mas o Coritiba chega no segundo tempo diferente, coloca o Matheus Bianchi, que vinha sendo o destaque do time, ontem começou no banco de reservas, chega ao primeiro gol numa jogada em que pressiona muito a defesa do Flamengo, com participação direta do Bianchi, inclusive, para conseguir retomar aquela bola. O Seba Gomes cruza da esquerda, o Edu faz 2-2 e depois o Coritiba acumula chances perdidas, tem mesmo as melhores chances do segundo tempo, poderia ter saído com um resultado superior e acabou tomando esse golaço do Gerson no final, com outra falha individual, dessa vez do Lisieiro, que entrou no segundo tempo e deu a bola, e cedeu a bola, né, no campo de defesa do Coritiba, acabou vindo no contra-ataque o golaço do Gerson. Flamengo 3-2, uma partida em que o Coritiba teve uma grande atuação, o Thiago Kozlowski fala sobre isso, fala sobre a questão de ponto perdido contra o Flamengo, poderia ter saído com um empate, a gente vai ouvir daqui a pouco o técnico do Coritiba, e lembra, né, que o Coritiba perdeu outros pontos mais factíveis de que tivesse ganho no Campeonato Brasileiro antes, né, muitos com o Zago, inclusive, outro ponto de debate pra gente. Mas, falando sobre a questão das penalidades, vou pedir pro Tarcísio Bart colocar a imagem que a Mari Becker registrou com maestria ontem no RIC Sport Clube, uma imagem que acabou viralizando bastante na internet ontem, do pênalti que o Coritiba reclama muito, na jogada em que estava 2-1 pro Flamengo no primeiro tempo, o Edu cabeceia, o Matheus Cunha defende com os pés e aí no rebote a bola pega no braço aberto do Wesley. Um pênalti que, como o Dalk falou brilhantemente ontem na transmissão, não é marcado no mundo, porque é uma bola que vem do goleiro e bate no zagueiro de costas, não tem tempo de reação, só que o Brasil não tem critério. Então, isso é pênalti num jogo, anula um gol do Vidal por mão do Atlético, o Grêmio tem um pênalti marcado na Copa do Brasil contra o Flamengo, que o Rodrigo Eli tá do lado do Léo Pereira sem tempo de reação, e na mesma semana, na rodada seguinte do Brasileirão, um braço aberto do Wesley, um pênalti não marcado pro Coritiba, que, repito, como o Dalk disse brilhantemente, no mundo não é pênalti, mas o Brasil precisa ter algum critério.
Esse é o grande ponto pra mim. Assim, na concepção fria da regra, não é pênalti. Não é pênalti, porque o Wesley tá de costas, ele tá caindo e a bola veio rebatida do goleiro a 15 centímetros dele. Né? 30 centímetros que seja. Se você mostrar isso pra um árbitro inglês, ele vai falar, não é pênalti. Inclusive na Inglaterra, esse final de semana, não deram um pênalti pro United. O zagueiro do Tottenham tá com o braço aberto, muito aberto, a bola chute de direção ao gol, e eles não deram pênalti, vendo no VAR. Então, com análise do árbitro de vídeo. Então assim... Você vê que loucura, né? Se a gente pegar pela regra, não é pênalti. O grande problema, na minha opinião, é justamente isso que você falou. No Brasil, isso é pênalti num jogo, não é no outro. É pênalti num jogo, não é no outro. E a gente vive esse ciclo vicioso. Às vezes é pênalti num jogo e não é pênalti no mesmo jogo. É verdade. Então, aí que tá o ponto. É ainda pior. E assim, podem me encher o saco aqui, mas pra mim o Klaus é o melhor árbitro do futebol brasileiro. E o Klaus interpretou certo pra mim a regra. Pra mim, o Klaus é o melhor árbitro do futebol brasileiro, diz muito sobre a arbitragem do Brasil. Então... Não, ele é bom, ele é muito bom. Ele é ótimo. O pênalti do Moreno, a gente tá até discutindo aqui. Você cravou lá, claro, você tava com o lance de frente, mas eu tenho a impressão que o Moreno atingiu o Eu Wesley. queria fazer um comentário sobre isso. Em 2011, teve um jogo na Arena, Atlético e Corinthians. Eu tava atrás do gol também nesse jogo. E o Wagner Diniz pula, o zagueiro do Corinthians. Literalmente, ele pula. Deu pra ver claríssimo. Na imagem da TV, eu olhei e falei, nossa, pênalti claro. E o pênalti foi marcado, não tinha VAR. Em 1998, mas na aí, Copa mas do calma Mundo... calma aí. Aquele lance, até hoje, se você pegar a reprise, eu também tava no... O replay, você fala que foi Não, pênalti. claro que Ô, não. Eu louco. tava no estádio também. Você pega o vídeo... Eu hora trazer esse vídeo aqui, pra gente falar sobre isso. Mas vamos usar os lances de ontem. Em 98, na Copa do Mundo, teve um pênalti da Noruega contra o Brasil, em que o André Kfouri, o único repórter do mundo que estava atrás do gol, que falou que foi pênalti, porque ele viu um puxão do Júnior Baiano no Flo, que era o centroavante da Noruega. O mundo inteiro falou, pô, esse cara tá louco, a imagem da TV mostra que não foi nada e tudo mais. E aí, uma semana depois, surgiu uma câmera de uma TV, não sei da onde, que tinha a imagem do Júnior Baiano puxando o Flo. Você fala, pô, a imagem da TV de frente não deu pra ver, a imagem de trás deu. Ontem o que aconteceu, eu tava na frente do lance. Na imagem de trás, como eu disse na transmissão, tem o contato. Só que o Marcelino pega a primeira bola e depois o contato é natural. Por isso, pra mim, não foi pênalti marcado pro Flamengo. De qualquer maneira, eu acho que fica bastante essa questão do pênalti ali que foi reclamado pela equipe do Coritiba, né? A bola sobraria pro Henrique, eu creio. Tinha jogador do Flamengo também ali pra tirar, de qualquer maneira. Poderia ter sido afastado a bola. Poderia ter sido afastado, poderia acontecer várias coisas. Se não tem o braço do Wesley, no caso, né? Que a bola iria voltar à disputa dentro da grande área. Mas são várias situações. Nesse mesmo lance, o Edu não pode perder aquele gol. Sozinho, ele sobe sozinho, ele cabeceia sozinho e ele perde o gol. E alguns minutos depois, ele perde um gol incrível. Mais feito ainda. Ainda estava 2-1, né, pro Flamengo. Esse cara a cara com o Matheus Cunha, né? Que daí é um erro do Gerson, que a bola sobra no pé do Edu, ele consegue fazer o drible e muito bem, inclusive pra cima do Léo Pereira, e sai cara a cara com o Matheus Cunha e ele perde o gol. O Gerson fez o que o Lisiero fez, né? Foi igualzinho, né? Tava com a bola dominada e deu pro adversário. O Lisiero tava com a bola dominada, deu pro adversário. A diferença é que o Flamengo fez o gol, aproveitou e o Coritiba perdeu. Exatamente, tudo bem. O Edu se redimiu, fez o gol no segundo tempo, fez. Mas poderia ter sido mais fácil. E foi a melhor atuação dele pelo camisa do Coritiba, o gol à parte. Foi a única. Tudo bem. Não, ele não foi mal no jogo. Eu acho assim, ele claramente ele tem problema físico, né? Isso ele tá claro. Ele, inclusive, sabe disso, o técnico sabe, escalou ele por uma necessidade. Porque o titular seria o Diogo Oliveira, não seria o Edu. O Edu ficaria no banco. E aí que é o primeiro lance do Pinho, jogo. Né? O Pinho, eu acho. E agora com o Slimani, o Pinho talvez nem vá pro banco. Não, agora do jeito que tá. O primeiro lance do jogo, o Edu dá um toque de letra e ia deixar o Robson na cara do gol. Sim. E o auxiliar marca, o Daniel Pauluzioli, auxiliar número 2, marca o impedimento que não houve. Inclusive não deixou andar o jogo, né? Marcando impedimentos. Ele marcou 2 impedimentos, até comentei com o Dalk na transmissão. Seguidos. Deixa o jogo rolar. Seguidos, assim, foram 2 lances. Que eram lances para o protocolo. Sim. Eram lances para isso existe o protocolo do VAR. Ele teria que, no mínimo, deixar seguir o lance, ter o desfecho do lance. E aí, acabou o lance, saiu o gol, ele levanta a bandeira e fala, olha, na minha opinião, foi impedimento.
né? Mas deixei seguir por conta do E protocolo. ele estava extremamente ativo no jogo, né? Porque Estava. ele marca esses 2 impedimentos E o pênalti. nos primeiros 10 minutos, e daí com 12 ele marca o pênalti. Isso, ele que marca o pênalti. É, verdade. ele marca o pênalti, né? O Klaus não ia dar o pênalti. O Klaus demorou. O Klaus Mas só é que eu apitou acho- depois que ele viu o movimento do Bandeira para a linha de fundo. Talvez o Klaus desse o pênalti No numa VAR. revisão. Ah, sim. Mas ali, na hora, ele não teve a convicção de pênalti, o Rafael Klaus. Ele deixaria o jogo seguir. Como o assistente foi para o fundo, aí ele teve o auxílio, que é auxiliar justamente para isso, né, do assistente que estava de frente para o lance, viu o toque, né? Tanto que o Klaus nem foi lá para a beirada olhar na televisão, no monitor, se foi ou não foi. Sim, nos Foi dois, claro, inclusive. nos Nos dois. né? E então, assim, o assistente teve. Mas nesses 2 lances de impedimento, acho que ele errou na medida em que ele deveria permitir a sequência da jogada. Com certeza. Né? E depois ia confirmar se estava ou não impedido diante da convicção dele no lance. Né? Acho que o protocolo existe justamente para benefício, porque assim, é para beneficiar o ataque, não a defesa. Né? A regra do impedimento sempre foi mudada para beneficiar o ataque, por quê? Porque o objetivo do futebol é fazer gol, tem que prevalecer sempre o ataque em relação à defesa, na dúvida, né? E na dúvida, o protocolo existe para isso, para depois ajustar as linhas e dizer, não, estava impedido, o Bandeira está certo aí agora em indicar o impedimento. Ou não estava, o Bandeira está errado, a condição era boa, tem que valer o lance, né? Nosso ouvinte aqui, o Roberto Chuca, até comenta que se fosse a favor do Flamengo, certamente ele marcaria ou não a penalidade. Mas daí a gente não. Aí a gente tá. Aí é suposição. Né? Mandar um abraço pra ele, que ele fez uma foto nossa ontem no Couto lá. É postou no Twitter. mesmo? Um abraço pro Valeu. Roberto Chuca, viu? Aí é suposição. Eu postei lá. Eu não gosto dessa. Eu não entro nessa. Então, né? eu também não entro nessa porque eu não gosto dessa teoria da conspiração. A gente já viu, assim, né, times e mais vezes beneficiados em lances duvidosos do que outros times, né? Que, infelizmente, mas, a gente vem de uma arbitragem que era facilmente corrompível na década de 70 e década de 80. E todo mundo aqui nesse estúdio já ouviu pelo menos 5, 6 histórias de árbitros comprados pelo Coritiba, de árbitros comprados pelo Atlético, de árbitros comprados pelo Colorado, de árbitros comprados pelo Cascavel, que seja. Pelo Pinheiros. Aquela final dividida entre Cascavel e Colorado. Cara, aquilo lá é uma vergonha. Os dois compraram arbitragem, compraram um jogador. E a história é isso, inclusive o título até hoje é dividido por isso. Né? Então, assim, a arbitragem, a gente vem de uma arbitragem extremamente corrompível no Brasil. Eu conheço E muita hoje história. Em dia, eles tentam recuperar muito tempo perdido e essa falta de profissionalização que a gente sempre fala. Eu conheço muita história de gente que inclusive participou dos... Mas eu não conto aqui porque eu não posso comprovar, né? Exato. Se as pessoas puserem em dúvida e vierem, prova. Eu falo, eu ouvi das pessoas, inclusive envolvidas nos episódios, né? Mas assim, é um negócio histórico. Agora, não dá pra você supor que se fosse do outro lado, com a outra camisa, o árbitro daria. Porque ano passado mesmo, o Coxa vence o Flamengo com um gol marcado de pênalti, marcado pelo Klaus depois de uma análise no VAR. Que era um lance que muita gente não viu, inclusive. O árbitro foi lá, então, se fosse pro Flamengo, se fosse contra o Flamengo não teria marcado, mas marcou. Marcou ano passado. O Coxa venceu 1-0 e se livrou do rebaixamento. Exato. Então... Muito bem, 12:22.